A voz é grata a qualquer cuidado mínimo que se tenha com ela. Duas coisas, porém, devem ser especialmente respeitadas por aqueles que usam a voz profissionalmente: as horas de sono e a nutrição. Esta é a frase da Maria Aparecida Coelho, fonoaudióloga e professora na Faculdade de Medicina de Santos. Olá, muito bom dia para você. É sempre um prazer especial adentrar na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja acompanhando a programação da Rede Brasil de Comunicação. Você sabe que dia é hoje? Além do dia quarta-feira, hoje é dia 16 de abril. É o Dia Mundial da Voz, que teve origem aqui no Brasil em 99, tendo se expandido mundo afora a partir de 2002, inclusive. A Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz estima que cerca de 70% da população ativa utiliza a voz como instrumento de trabalho. São considerados profissionais da voz cantores, atores, professores, advogados, vendedores, líderes religiosos, políticos, recepcionistas, jornalistas, operadores de telemarketing, entre outros. Assim, o dia 16 de abril, além de destacar a importância desses profissionais, promove a conscientização da população sobre a saúde da voz. Hábitos incorretos no uso das cordas vocais podem causar desde distúrbios de voz, como disfonia, além de problemas da fala, como má dicção, gagueira, dificuldade de comunicação, como timidez, fobia social e dislexia, até doenças como laringite e câncer de laringe. A gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse assunto daqui a pouco e vamos apresentar para vocês as nossas convidadas de hoje, aqui do programa Assunto do Dia, para você também participar, tirar sua dúvida. Mas antes, vamos conferir juntos com a matéria com o repórter Emerson Pereira. Esses sons não são nada de brincadeira. Aqui eles levam tudo muito a sério. Clebson e Laísa trabalham juntos há 4 anos. Eles já fizeram um chamado back vocal para muitos cantores famosos. Clebson começou a carreira há 13 anos. Laísa já está há 8 na mesma estrada. Ao todo, a dupla participou de pelo menos 100 trabalhos. Para eles, os cuidados com a voz são mais que necessários para que tudo saia em perfeita harmonia. A voz, para mim, é a porta que Deus viu, que seria o ponto-chave do plano dele para a minha vida. A voz eu defino como um instrumento puramente emocional, que envolve não questões apenas de trabalho, questões de gravação, no nosso caso, mas também questões de espírito. O ideal seria que todos nós, profissionais ou não, soubéssemos como utilizar a voz de forma adequada no dia a dia. Mas na prática o que vemos são situações totalmente diferentes, onde cuidado muitas vezes fica apenas em último plano. No estúdio não dá tempo de aquecer e a gente tem que aquecer cantando. Isso é claro, de fato é uma forma errada de aquecer a voz, mas nem sempre dá tempo na prática. É importante a gente considerar o seguinte, que para você manter uma boa qualidade vocal, assim como em outras profissões, assim como em outras áreas do corpo, a gente precisa cuidar, ter esses cuidados desde antes, desde sempre, para que facilite o nosso processo no futuro. Além de cantar, Laísa também dá aulas particulares. Segundo ela, a maior dificuldade na sala de aula é reeducar os alunos, pois muitos, segundo ela, acabam aprendendo técnicas que mais prejudicam a voz que ajudam. Nós temos alunos com muitos problemas de respiração, isso realmente prejudica bastante, né? Prejudica a questão de projeção. Alguns alunos com vício de pronúncia mesmo de palavras que acabam dificultando o ouvinte e acabam forçando, digamos assim, a projeção vocal do aluno. E a internet muitas vezes se apresenta como uma grande vilã, com algumas aulas e conteúdos sem nenhuma referência de um profissional da voz. Na internet você encontra realmente de tudo. Eu acredito que algumas instruções, elas são inclusive pertinentes, mas assim, não dá pra gente levar isso como regra. Porque pelo fato de você não ter o acompanhamento de um professor, o que você pode fazer é assimilar um conteúdo de forma errada e aplicar aquilo para a sua voz, e você pode ter um problema sério, muitas vezes irreversível, diga-se de passagem. Mas e quem disse que a voz é utilizada apenas em estúdios e sala de aula? Essa turma aí trabalha com call center e tem a voz como principal instrumento.
E do lado de fora, nas ruas, há muita gente que também depende da voz para tirar o sustento da família. Calor de 31 graus no Recife e um vai e vem de pessoas enorme. Então é hora de negociar. E para isso vale tudo. Quem grita mais alto ganha o freguês. Dona Márcia confessa que trabalhando todos os dias, das 7 da manhã às 5 da tarde, enfrenta, vez ou outra, alguns probleminhas com a voz. Às vezes falha a minha voz. Então cuidado, Dona Márcia, pois os problemas que podem afetar a voz são muitos. Alguns podem ser tratados, outros podem causar doenças mais sérias, como o câncer de laringe, que leva a cerca de 3.500 mortes todos os anos no Brasil. Percebeu? Todo cuidado é pouco e hoje vamos falar sobre esses cuidados que devemos ter com a nossa voz. E a você que é profissional da voz, que trabalha com a voz, é importante assistir ao programa até o final, hein? Até o último minuto do programa Assunto do Dia, que são 3 blocos do programa. Você pode participar conosco, pode interagir, pode mandar a sua mensagem para as nossas redes sociais. Mande agora a sua mensagem para a nossa fanpage lá no Facebook, facebook.com/Assunto do Dia. Bem como através do nosso Twitter, pelo @AssuntoDoDiaTV. E não deixe de ligar, se você não tem acesso à internet, não tem problema, você tem a nossa linha interativa à sua disposição, 0 Operadora 81 3424 1977. E hoje, para falar sobre o assunto, contamos com a presença ilustre aqui das nossas duas convidadas, nós que contamos com a presença da Valência Marinho, ela que é fonoaudióloga. Além dela, também contamos com a presença da Anne Karenina, ela que também está presente, ela é fonoaudióloga e vamos conversar sobre os cuidados que devemos ter com a voz. Queremos agradecer a presença de vocês, é um prazer especial recebê-las. Um bom dia, Anne. Bom dia, Felipe, é um prazer estar aqui. Bom dia, Valência. Bom dia, Felipe, é um prazer muito grande poder participar dessa campanha que faz parte da nossa vida. Com certeza, uma campanha que se iniciou no Brasil, nós somos hoje referência no assunto, não é? Isso. Essa campanha hoje, ela está tendo assim, hoje é o Dia Mundial da Voz, então hoje nós estamos com uma grande programação no Parque da Jaqueira, começou às 7 da manhã e vai até às 17 horas, onde várias instituições de ensino superior, como a Universidade Federal, a Universidade Católica, a FUNESO, estão lá com os alunos fazendo orientações à população de maneira geral. Essa campanha hoje, ela tem o tema, em todos os ciclos de sua vida, cuide da sua voz. Que aí a gente orienta desde criança, como a criança pode cuidar dessa questão da voz, deixar de imitar vozes de carro, de monstro, isso, que muitas vezes os pais incentivam. Chamadas vozes caricatas. Isso, né? Isso. Que já traz prejuízo, já traz algum dano na voz. Até a voz do idoso. O que o idoso pode fazer para conservar, para cuidar de sua voz? Entendo, muito bom. Muito boa essa campanha, essas ações que estão sendo organizadas no dia de hoje, principalmente no dia de hoje, né, que é o Dia Mundial da Voz. E eu queria ouvir aqui a Anne falar um pouquinho mais para a gente. Nós ouvimos e assistimos a matéria juntos aqui e a gente percebeu os profissionais da voz falando um pouco sobre si, sobre o trabalho que vem desenvolvendo. E a gente sabe que é preciso ter uma série de cuidados, principalmente aquelas pessoas que utilizam constantemente a voz como instrumento de trabalho. Eu queria ouvir da Anne justamente as dicas imprescindíveis que a gente precisa passar para essas pessoas. Nós também, né? Eu, jornalista e vários outros colegas que aqui estão e também estão nos acompanhando pela internet. Anne. Sim, Felipe, na realidade a gente tem um conjunto de normas, de dicas que se chama higiene vocal, que são dicas de como preservar a saúde da voz, principalmente para quem usa a voz como instrumento de trabalho. Na realidade, se a gente tem uma pessoa que é motorista, né, assim, Valência, vai cuidar daquele carro, do caminhão, ou se a gente tem um atleta, por exemplo, ele vai se aquecer para entrar numa corrida, do mesmo jeito os professores, os jornalistas. Ou seja, todos precisam de uma preparação, de uma preparação inicial para se exercer aquela função que ele vem desenvolvendo. No caso dos profissionais da voz, é imprescindível ter essa preparação, esse aquecimento vocal, é isso? Também. Além do aquecimento, alguns cuidados básicos com a voz, porque na realidade eu sempre digo assim, imagine você chegar numa sala de aula para uma pessoa que é professor, ou você mesmo, Felipe, chegar aqui e cadê a minha voz? Perder a voz. Então, são prejuízos para o trabalhador, são prejuízos para o Brasil, né, para o nosso país, então
precisamos sim entrar nessa consciência de cuidar da saúde e não só da doença, porque estamos muito acostumados em chegar para um fonoaudiólogo ou um médico quando adoecemos, quando temos uma rouquidão, e nunca procurar prevenir. A prevenção é a chave de tudo. Me parece que o brasileiro é um pouco desligado com relação a isso. Parece que só procura ajuda médica, ajuda especializada, quando aquela doença ou aquele mal está bem desenvolvido. Ou já passou da fase inicial, então fica mais complexo ou mais difícil de se tratar. E eu queria ouvir também da Valência justamente digamos, os maus hábitos que normalmente as pessoas cometem e trazem sérias sequências à voz. Sim. Felipe, em 2009, numa pesquisa epidemiológica realizada aqui no Brasil, foi visto que 3,7% da população brasileira tem problema na voz. Nossa. Isso é assustador. Com certeza. Porque as pessoas não sabem lidar com isso. Como a própria cantora falou na reportagem, segundo ela, a voz é uma questão puramente emocional. Ela não é puramente emocional, ela tem a questão física, também corporal, como, por exemplo, uma postura inadequada de cabeça na hora que você está falando, que você está dando aula, que você está cantando, né? A forma de você falar muito alto ou muito baixo, falar muito forte ou muito fraco, tudo isso pode prejudicar na voz. Então, essas orientações que nós damos às pessoas que usam a voz, que têm a voz como instrumento de trabalho, que é o seu caso, que é o caso do professor, que é o caso do locutor e que acaba sendo o caso de todos os profissionais. Porque imagina um engenheiro que vai apresentar um projeto que também está sem voz. Né? Então, acaba sendo o caso de todos os profissionais. Um médico que vai atender um paciente sem voz, isso passa muito. Quando a gente trata, por exemplo, teleserviço, como você citou, telemarketing, os teleserviços. Imagina você ligar para uma empresa de teleserviço e o atendente te receber com uma voz rouca. Exato. Se dá uma impressão negativa daquela empresa. Parece que a empresa está doente, porque a voz da pessoa acaba sendo o próprio coração da empresa. Então, por isso que as empresas hoje estão com mais preocupação, está gerando mais preocupação nas empresas com relação aos profissionais que atuam nela, que usam a voz como instrumento de trabalho. E a gente percebe também que, além disso, o profissional precisa se cuidar mais. Exatamente. Existem dicas imprescindíveis, além dessa preparação inicial, Anne, por exemplo, com relação à alimentação, ou, enfim, quais as dicas que são imprescindíveis? Olha, a gente sempre cita, primeiramente, uma coisa bem simples, que todo mundo deveria ter o hábito de fazer, que é beber água. A hidratação. A hidratação é importantíssima. Então, a gente, depois que bebe um copo, se eu tomar um copo de água agora, às 9, eu não sei que horas a gente está, né? 9h13, por volta de 9h13, mais ou menos. 9h13. Então, daqui a mais ou menos 1 hora, a gente tem um pico de hidratação no nosso organismo. Então, às vezes as pessoas dizem assim, eu vou tomar um copo de água agora, para daqui a 1 hora estar na sala de aula. Mas a gente tem que estar bebendo sempre, para ter vários picos de hidratação no organismo. Além de beber água, são cuidados básicos, como a Valência estava falando, não gritar, não fumar, que o fumo realmente é muito prejudicial. Bem lembrado, Anne, bem lembrado. Você vê que o fumo traz uma série de problemas, inclusive com relação à voz. E além dessa questão da hidratação, é uma dúvida que com certeza as pessoas fazem, não é? Água gelada ou água, vamos colocar assim, não gelada, digamos assim. Fria, sim, porque tem a friazinha, tem a morna, enfim, algumas pessoas que têm essa opção. Água gelada traz algum problema para a voz? Traz sim. Na realidade, quando a gente está falando, a gente aquece o trato vocal. E se a gente coloca água gelada, não que a água vá passar pelas pregas vocais, passa atrás na faringe, mas é uma parede muito perto uma da outra. Então vai dar um choque térmico. Então é preferível não utilizar água gelada. Tomar uma água fria ou quebrada frieza, né? Porque a gente nesse calor também, para matar a sede. Matar a sede. Agora, é claro, por exemplo, nós vimos na matéria um exemplo clássico de pessoas batalhadoras, que trabalham nas ruas, né? São ambulantes e ali os ambulantes ficam gritando, chamando a atenção das pessoas que ali passam. E quais as orientações, Valência, que você poderia passar para essas pessoas que estão nos acompanhando agora pela manhã ou também na reprise, tá certo? Daqui a pouco, às 6h30 também é reprisado este programa. Quais as dicas que você poderia passar para essas pessoas? Então, nós chamamos isso de competição sonora. É você competir, a sua voz competir com o ruído externo. Quem grita mais alto, Quem grita mais alto, um carro que está passando ao lado, as pessoas que estão com outros ruídos, como uma buzina, alguma coisa assim. Então, existem hoje formas de você usar para diminuir, para reduzir esse esforço vocal.
Nós temos microfones, pequenos microfones com caixas de sons, que hoje são oferecidos pelo mercado e que não tem um custo muito elevado. E que seria interessante para as empresas que estão colocando esses ambulantes, que estão fornecendo esses ambulantes, que pudessem fornecer também esse tipo de recurso, né, que são microfones. Alguns outros também, como megafones, Sim. algo que a gente possa utilizar para usar o nosso instrumento sem fazer esforço, sem fazer nenhum esforço. Tem alguns momentos em que a gente não tem como fugir disso. E aí, o que é importante? No momento em que eu faço um preparo, que eu aqueço a voz, que eu faço exercícios específicos para preparar a voz, a minha voz ela vai passar por aquele desgaste, mas não vai ter tantos danos como se quando eu não passasse por esses exercícios, essa preparação. Então, é importante que todo o profissional que tem a voz como instrumento de trabalho possa preparar. Eu até falo muito em sala de aula que um jogador profissional, um jogador de basquete, de futebol, ele nunca entra numa quadra sem aquecer a musculatura. A mesma coisa teria que ser um profissional da voz. Ele nunca deveria usar a voz por um tempo prolongado sem aquecer a musculatura, que são os exercícios de aquecimento. Muito bem, Valência. A gente vai conferir agora também... agora não. Daqui a pouquinho a gente vai conferir também as principais dúvidas, os principais questionamentos das pessoas nas ruas. Mas antes de irmos ao intervalo, vamos conferir juntos a matéria, aliás, a previsão do tempo para hoje aqui em Pernambuco. A previsão para quase todo o estado é de sol, com aumento de nuvens pela manhã e pode chover a qualquer momento. Em Petrolina, a previsão é de sol com muitas nuvens e não chove. Em Recife, a máxima pode chegar a 30 graus. Já em Caruaru, a máxima chega a 29. Em Santa Cruz do Capibaribe, a mínima é de 20. Em Arco Verde, a máxima chega a 27 e em Petrolina, a máxima é de 33 graus. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Vamos a um breve intervalo. Você pode mandar a sua mensagem. Não saia daí. Mande sua mensagem, sua dúvida é importantíssima para a gente. Mande sua mensagem para as nossas redes sociais. Daqui a pouquinho a gente volta. Cledson, você sabe quais os cuidados para manter uma voz saudável? Eu tenho um acompanhamento com uma fonoaudióloga e assim, porque eu tenho problema nas pregas vocais e preciso fazer exercícios para que eu tenha uma voz melhor e mais saudável, porque eu tenho muita rouquidão. Dá para perceber um pouco na minha voz. Antônio, você sabe quais são os cuidados para manter uma voz saudável? Não tomar gelado, estar sempre em exercício, exercitando sempre a voz, não. E procurar não falar muito, procurar ambientes não poluídos. Eu acho que tudo isso contribui com que a voz fique perfeita. Bom, estamos de volta do nosso intervalo. Você conferiu aí as pessoas participando no nosso quadro Fala Cidadão. É importante, né? Ouvir a opinião, a participação das pessoas aqui no assunto do dia. Bom, hoje estamos conversando aqui sobre os cuidados com a voz e contamos com a presença em nossos estúdios da Valência Marinho. Ela é fonoaudióloga, assim também a Anne Karenina também é fonoaudióloga e estão aqui conosco para esclarecer algumas dúvidas aqui do nosso telespectador. E é claro, as dúvidas que são geradas pelos profissionais da voz, assim como eu também tenho muitas dúvidas a tratar aqui, a perguntar às nossas convidadas. Bom, nesse momento a gente vai iniciar com algumas perguntas das pessoas nas ruas. Quais são os principais erros no cuidado com a voz? Os principais erros, Anne, normalmente, por exemplo, a gente, num estúdio de gravação de uma rádio ou mesmo na televisão, pessoas que trabalham diretamente com a comunicação, elas ficam pigarreando, tentando melhorar, né, essa questão da dicção ou da voz, enfim. Há algumas técnicas que são muito comuns entre os profissionais que utilizam a voz. Essas técnicas são corretas? Podem trazer algum dano à voz?
Eu tenho ouvido que muita gente, antes de usar a voz profissionalmente, faz o famoso Isso. Que é o pigarro, pigarro, que realmente ele dá uma sensação que está limpando a garganta, mas ao mesmo tempo ele vai fazer um atrito muito brusco. Quando a gente fala, as pregas vocais elas se aproximam, ficam vibrando e vibram lentamente. Então, se todo mundo pegar na garganta e falar um A, aí vai sentir a vibração das pregas vocais. Se a gente respira, elas vão se abrir para o ar passar entre elas. Mas durante o pigarro, o que é que acontece? Mais ou menos isso. Elas vão bater uma na outra. Então, eu digo sempre, para ter essa sensação de limpeza, né, no trato vocal, é tomar água e respirar fundo e fazer uma deglutição forte. Porque aí a gente consegue limpar o muco que fica ali em cima das pregas vocais. Agora, normalmente, quais são as doenças que podem acarretar, por exemplo, a pessoa que utiliza bastante essa questão do pigarrear, o que pode acarretar com as pregas vocais? Pode acontecer algumas doenças? O que acontece, Valência? Principalmente a rouquidão. Né? Essas doenças elas começam com rouquidão, que a partir de 15 dias de uma rouquidão contínua, a gente não pode considerar isso uma coisa comum, uma coisa simples. E aí tem que procurar um profissional, um médico otorrinolaringologista e uma fonoaudióloga, especialista na área. E vai até um câncer de laringe. Né? Todos os cuidados que a gente tem que ter para prevenir doenças simples, como uma rouquidão, até doenças mais complexas, como um calo, que a gente chama cientificamente de nódulos vocais, um edema, um inchaço nas pregas vocais, até um câncer de laringe. Agora, no caso de pessoas que já estão, por exemplo, perdendo a voz, né? Qual a orientação, quais são os profissionais? Eu acho que talvez até uma equipe multidisciplinar estaria envolvida nesse processo aí, dependendo do caso. Cada caso vai ser um caso. Mas o que de fato vai acontecer com pessoas que estão nessa situação aí? Quando a pessoa começa a perder a voz, isso pode estar atrelado a vários fatores, né? Fatores às vezes até emocionais, fatores orgânicos, um nódulo maior, um pólipo, um câncer. Então, na realidade, a gente tem que investigar. Cada caso é um caso. Exatamente. Então, tem que procurar um médico para fazer uma videolaringoscopia, um otorrino, e aí, com o diagnóstico preciso, aí vai encaminhar o tratamento, se ele é cirúrgico, se ele é só medicamentoso, se ele também vai ser fonoterápico. Então, o otorrino é que vai dizer que doença é que está levando aquela pessoa ou não, né? Pode ser só o mau uso e o abuso vocal, que leva a uma rouquidão e, às vezes, até uma disfonia mais grave, a uma afonia. Então, o otorrino vai fazer através desse exame, que é um exame simples, a videolaringoscopia, e dar um diagnóstico mais preciso, encaminhar esse paciente para um fonoaudiólogo. Chegou aqui uma dúvida da nossa telespectadora Jandira Sintra, lá de Jaboatão dos Guararapes. Ela diz assim, minha vizinha tirou um nódulo da tireoide, ela está se alimentando pela sonda. A voz é muito baixa. É possível a voz dela se recuperar totalmente? Valência. Então, o que acontece? A tireoide, a glândula tireoide, ela fica próxima à prega vocal, mas ela não fica na glote, como a gente chama, que é o espaço onde estão as pregas vocais. Ela fica por fora. Na maioria das vezes, quando uma pessoa passa por uma cirurgia para retirada de um nódulo ou de algo até mais sério na tireoide, passa a ter um comprometimento na voz. Algumas vezes mais sério, como uma paralisia de uma das pregas vocais ou de ambas as pregas vocais, ou até uma diminuição desse fechamento por medo, por ser próximo, eles ficam com medo de falar, com medo de fazer esforço. Mas isso não impede que, com orientações e até com exercícios realizados por uma profissional, por uma fonoaudióloga, essa pessoa volte a falar normalmente. Hoje, 16 de abril, Dia Mundial da Voz, há algumas ações sendo realizadas aqui também em Pernambuco, por 4 hospitais, é isso? Isso. Nós temos a participação da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, que tem abraçado fortemente essa campanha do Dia Mundial da Voz, e eles estão disponibilizando 200 senhas para fazer esse exame que a Anne falou, que é a videolaringoscopia, e que vai ser realizado no Hospital das Clínicas, no IMIP,
no Hospital Agamenon Magalhães e no Hospital do Câncer, Então, a partir da próxima semana. São disponibilizadas quantas senhas? 200 senhas. E tem alguma forma de as pessoas estabelecerem contato ou tem que ir ao local mesmo? Não, o que acontece? As pessoas que vão receber essas senhas são essas que estão participando desde o início da campanha, que começou no dia 14, na segunda passada, e vai até hoje, que vai estar sendo distribuído lá na Jaqueira, onde está acontecendo triagens por profissionais e por alunos das universidades, e vão distribuir para aqueles indivíduos que apresentaram problema na voz, eles vão receber essa senha e com essa senha eles vão realizar os exames. Muito bem, Valência, bem lembrado para o nosso telespectador, né, ficar atento aí a essa orientação, né? Uma boa você conseguir uma dessas fichas e fazer os exames necessários para ver se você tem algum problema e possivelmente buscar a ajuda necessária. Bom, existem, como a gente percebeu no bloco anterior, a Anne explicou para a gente, a Valência também, algumas dicas de aquecimento vocal, né? Mas as mais comuns, assim, quando a pessoa acorda, as pessoas percebem que sua voz está um pouco mais grave, principalmente os homens, né? Percebem isso. Tem algumas mulheres também, dependendo aí da situação, né? Mas existem exercícios que podem melhorar a voz, dar um bom desempenho, gerar um bom desempenho para a voz. Quais os principais, Anne, que a gente poderia trazer aqui? Quando a gente trata de exercício, a gente fica meio temeroso de falar sobre isso na televisão, porque a gente não vai ficar vendo as pessoas como elas estão realizando. Então, a gente tem alguns exercícios, como é a vibração de língua, que muita gente, né, diz, vou vibrar a língua, fazer o besourinho, para melhorar a voz de fato. Mas daí a gente falar sobre isso aqui, a gente tem medo, de repente, que a pessoa faça de uma maneira errada, mas... De repente a gente vem a fazer aqui, a pessoa vai fazer em casa, a gente não está acompanhando, está fazendo errado e pode prejudicar a voz. Exatamente. Né? Por exemplo, eu perguntei isso porque eu tinha uma pergunta por trás dessa outra, que seria justamente as pessoas que utilizam a internet e de forma autodidata, procuram por orientações e dicas para melhorar a voz e tudo mais, dependendo do que a pessoa de fato está procurando na internet. Hoje você encontra uma gama de informações, tudo que você quiser na grande rede, e quais os riscos que isso pode incorrer com a pessoa que está buscando essas informações na internet. Eu queria ouvir da Valência essa orientação que você poderia passar para o nosso telespectador e internauta que também nos acompanha pela internet. Por favor, Valência. Pois é, como a Anne mesmo falou, causa um pouco de preocupação quando nós passamos assim numa rede social, numa TV, alguns exercícios, que, como ela citou, o exercício de vibração de língua, algo simples, mas se você faz com esforço, você, ao contrário do objetivo do exercício, que seria relaxar a musculatura e soltar essa mucosa que envolve o músculo da prega vocal, você está tensionando essa região e com esse exercício tenso você pode provocar um calo, né, uma patologia naquela região. Sim. Então, o que a gente indica? Se você é um profissional da voz, se você quer melhorar por questões de trabalho ou se você quer melhorar porque você vai cantar, você tem vontade de cantar, procure um especialista. Não deixe de ir no especialista, no fonoaudiólogo, no otorrino. Eles sim vão te dar uma orientação, vão estar usando os exercícios que são específicos para o seu caso. Não existe, na verdade, receita de bolo para uma melhor qualidade vocal. Cada caso é um caso. O que para mim pode me trazer uma qualidade vocal diferente, para você pode ser um esforço. O que para um funciona, para outro não vai funcionar. Não vai funcionar. Por isso que é necessário que, se você tem interesse em melhorar a sua qualidade vocal, procure um especialista. Tá aí essa dica importante. E temos uma pergunta também de um telespectador, ou melhor, telespectadora, que participa conosco, não é? A Ana Rebeca, lá de Maranguape 1. Ela pergunta, é verdade que a maçã ajuda na voz? Há alguns alimentos que ajudam bastante. A maçã é uma dessas que também ajuda? Sim, a maçã ajuda porque ela funciona como se fosse um adstringente. Então, ela vai limpar o trato vocal, deixar a mucosa mais fluida, assim como a água, os sucos, as frutas cítricas. Então, vai sim fazer bem a voz. No caso, ela parece com uma esponja, né, a maçã, né? Exatamente. Ela parece com uma esponja, começa a limpar, né, essa região. Exatamente. E além da maçã,
a gente poderia citar também alguns alimentos que podem melhorar, assim, por exemplo, com as frutas cítricas. Tem algumas pessoas, alguns profissionais da voz, que dizem que as frutas cítricas, em alguns casos, não seriam tão eficientes assim. Há pessoas que têm problemas gástricos também, tem essa questão. Para pessoas que têm problemas gástricos, quais os alimentos, além das frutas cítricas, que devem ser evitados, Anne? Na realidade, os alimentos que devem ser evitados são os alimentos gordurosos. Então, se a gente vai expor a voz a uma produção maior de tempo, a gente não deve nunca ingerir alimentos gordurosos. Por quê? Porque vai deixar a mucosa espessa, assim como leite, chocolate, os derivados do leite. E até algumas pessoas perguntam assim, e agora a gente não vai comer mais chocolate, não vai tomar leite? Eu digo, não, só antes, não é, dessa exposição maior com a voz. Isso aí, quem vai dizer se você pode ou não tomar leite ou comida gordurosa, fica para o gastro. Mas em relação à voz, claro que antes de uma produção vocal maior, é melhor evitar, assim como as bebidas gaseificadas. Por quê? A voz ela é constituída de respiração mais a força muscular, isso tudo é modulado aqui na boca. Então, se a pessoa toma refrigerante, vai ficar com menos capacidade respiratória, porque fica com os gases, né? Por exemplo, o café, ele pode trazer algum dano quando a pessoa ingere de forma, digamos, manhã, de tarde, à noite. Então, a pessoa é viciada, digamos assim, em tomar café. Isso pode trazer algum problema? Uma coisa, Felipe, que poucas pessoas sabem com relação ao café, é que café é diurético. E aí, no momento em que nós, profissionais da voz, né, que orientamos que a hidratação ela é essencial, quando você ingere café, você faz com que haja uma diurese mais fácil. Então, o café ela tira a hidratação. Fora para aquelas pessoas que têm problemas gástricos, por conta de indicação médica, pede para que não tomem em grande quantidade. Né? Então, o cafezinho, na verdade, ele traz alguns prejuízos à voz por conta disso. E aí o que eu faço? Tem pessoal, Valência, mas eu não consigo parar de tomar café. Ok, tomou café, vai lá e toma mais um pouco de água. Hidrata mais, porque ele é diurético. Agora, voltando à questão gástrica, eu acho que é interessante a gente tocar nesse ponto. Pessoas que têm, por exemplo, refluxo, quais os danos que pode acarretar, né, a essa região que é tão sensível, e, claro, o que pode dificultar com o desenvolvimento dessa melhora ou, enfim, piora da voz? Alguns anos atrás, a grande descoberta na área de voz foi a doença ocasionada pelo refluxo. O refluxo ele volta, né, ele tem um retorno do ácido gástrico e ele banha exatamente em cima das pregas vocais. No momento em que isso acontece, é um inchaço na região laríngea, na região da glote das pregas vocais e já torna a voz mais grave. Como é ácido gástrico, aquela mucosa ela é muito sensível, aquilo pode causar desde uma queimadura, de um processo inflamatório, até algo mais sério se não for tratado. Nossa! Algo assim, da mucosa ficar muito exposta e o ácido está queimando e está abrindo mais aquele ferimento, aquela queimadura, causar algo mais sério. Portanto, sempre que você sentir um queimor, sempre que você sentir que acordou e está muito rouco, que é o que mais preocupa nós, os profissionais, é o refluxo noturno, que é aquele que você está dormindo e você não sente. Exato. Então, mas você sente que você acorda com a região da boca, acorda com a região faríngea ardendo um pouco e a voz grave, a voz rouca, procura um especialista para tratar. E aí você vai fazer um tratamento paralelo, junto com um otorrino e um gastro, ou junto com um gastro e uma fono. Muito bem, Valência e Anne, a gente vai dar uma pequena pausa aqui na nossa conversa, que está muito boa, por sinal. A gente está aprendendo bastante aqui. Você está aprendendo também? Mande sua mensagem aqui para a gente, mande sua dúvida, não é? E fique bem à vontade para deixar o seu comentário nas nossas redes sociais. Daqui a pouquinho a gente volta. Camila, você cuida da sua voz? Cuido, assim, evitando gritar muito, dou conselho à minha avó parar de fumar, que ela fuma muito, evitando tomar coisas geladas e principalmente gritar, porque a gente tem aula de física no colégio, a gente se estressa um pouco, fica gritando muito, aí eu cheguei já a ficar rouca. Sérgio, você costuma beber bastante água para hidratar a voz? Costumo sim, bebo bastante água todos os dias, porque eu sei que é importante para
o nosso organismo e para a minha voz. Eu também trabalho com vendas e é muito importante, por isso eu bebo mais de 5 litros de água por dia. Tá com a voz boa mesmo? Estou com a voz boa, ótima, excelente. Muito bom, hein? 5 litros de água por dia. Tá aí a participação do nosso telespectador nas ruas, o nosso quadro Fala Cidadão. 5 litros é ótimo, hein? Hein, Luiz? Luiz que tá lá no nosso suíte, né? Você bebe quantos litros de água, Luiz? É bom saber, hein? 2 litros é um necessário, é um importante, já tá começando bem, 2 litros de água por dia. Bom, vamos agora neste momento saber mais informações do que se fala na internet sobre o tema de hoje. Vamos direto à central de produção conferir com a Thalita Belo. Thalita, é com você. Bom dia, Felipe Cavalcante, você que está nos acompanhando mais uma vez. É sempre uma alegria poder contar com sua companhia aí do outro lado. Selecionamos informações importantes sobre o debate de hoje. Vamos então a elas. A primeira está no site fonoaudiologia.com, que destacou cuidados especiais para quem utiliza a voz profissionalmente. O site definiu os profissionais da voz. Segundo ele, são todos os indivíduos que têm como seu instrumento de trabalho a voz, ou seja, dependem dela para exercer sua profissão. Um exemplo somos nós, jornalistas. Todos precisam ter cuidados com a voz, mas para quem utiliza a voz profissionalmente, é preciso ter alguns cuidados vocais essenciais. E com isso, é possível manter a integridade vocal. O destaque do site ABC da Saúde é este: voz educada, saúde cuidada. De acordo com o site, Felipe, a falta de conhecimento da importância de certos cuidados básicos para preservar a voz pode ter como consequência o desencadeamento de algumas doenças laríngeas, como, por exemplo, edemas, nódulos, pólipos, úlceras de contato, entre outras. O trabalho de reeducação tem como objetivo a adequação das estruturas fonoarticulatórias e também a conscientização das pessoas para o uso adequado da voz. Vamos então cuidar melhor do nosso instrumento de trabalho. Eu estou aprendendo muito com o programa de hoje, então vamos voltar ao nosso debate. Amanhã nos reencontraremos. É com você, Felipe. Ok, Thalita, a gente precisa bastante, hein, Thalita? A gente precisa cuidar bastante da nossa voz. Vamos continuar conversando aqui com as nossas convidadas e você pode continuar mandando para a gente a sua mensagem, a sua pergunta, que é muito importante aqui para o andamento do nosso trabalho aqui. Isso mesmo, o nosso trabalho. Bom, temos aqui a participação da Helenice de Oliveira, lá de Jaboatão, que ligou para a gente. Ela diz: eu canto bastante na igreja. Ultimamente sinto um pigarro na garganta. O que devo fazer? Vou pedir para a Valência Marinho responder. Felipe, essa é outra grande preocupação de nós profissionais, são com relação aos cantores. Principalmente esses cantores que eles não têm um preparo, eles não fazem aula de canto, eles não conhecem da própria anatomia e fisiologia do aparelho fonador e simplesmente têm uma voz bonita, têm uma voz agradável e vão lá e começam a cantar. Para cantar, você tem que ter toda uma técnica, você tem que ter todo um preparo. Como a gente falou, para falar durante um tempo prolongado, precisa aquecer, para o canto ainda mais. Precisa ter toda uma estrutura, todo um acompanhamento, tanto com um fonoaudiólogo quanto com um técnico, um professor de canto. E isso traz não só o pigarro, como ela falou, mas a própria rouquidão e, posteriormente, patologias que já é a doença orgânica da laringe. Muito bem lembrado. Há alguns corais em algumas igrejas que o maestro tem uma formação, né, e orienta bastante, né, em algumas igrejas, e tem essa preocupação com as pessoas que atuam, os membros do coral, ou as pessoas que fazem parte do grupo de canto da igreja. Isso. Então, há essa preocupação em algumas igrejas, mas em outras não. Então, é importante sempre as pessoas buscarem um profissional, ajuda de um profissional, serem acompanhadas por um profissional de fonoaudiologia, né, um otorrino, se for o caso, dependendo da situação. Agora, para a gente encerrar o programa, já estamos chegando ao final do programa, é uma pena, não é? Porque a gente está aprendendo bastante hoje aqui no programa Assunto do Dia, e nós queremos agradecer a participação do Kleber Vital Barreto, que sempre participa conosco. Muito obrigado, Kleber, pela mensagem aqui também. A Carmen Gomes, o Godofredo José Nadler, não é isso? Nadler. Muito obrigado pela participação de vocês aqui, né? Parabenizando o programa, agradecendo
pela temática, enfim. A Eliude Alves, também ela diz aqui, sou professora e canto também na igreja. Tenho que usar bem minha voz para ensinar e acalmar as crianças. E às vezes sinto um incômodo ao cantar. O que posso fazer para evitar futuros problemas? É o caso dessa telespectadora que ligou para a gente também, né, Vanessa? Uma outra coisa que é importante também é você saber, enquanto cantor, a sua classificação vocal. Tem pessoas que eles têm a própria anatomia do aparelho fonador que faz com que você só consiga cantar mais nos agudos, que é o caso dos tenores, né, que é o caso das sopranos quando mulheres. E aí, quando essas pessoas cantam no grave, elas passam a fazer abuso vocal. Então, o mais importante do cantor é ir num regente, é ir num professor de canto e fazer a classificação vocal. No caso dos homens, a classificação vocal, baixo, barítono, primeiro e segundo tenor. Isso. Eu lembro porque da época do coral também, da igreja, claro, né? Não podia esquecer. E temos outras pessoas aqui interagindo. Temos também uma pergunta de uma telespectadora, né? A Glauci Pereira, de Caruaru. Um abraço especial a todos que nos acompanham lá em Caruaru pelo canal 6, em Caruaru. Ela diz o seguinte: às vezes, quando acordo, sinto uma dormência na garganta e fico rouca constantemente. Sou maestrina e trabalho com a voz. O que devo fazer? Tá aí essa pergunta importante. Vou pedir para a Ania aqui responder também. É importante que ela procure um profissional para ser investigado por que ela está sentindo essa dormência e essa rouquidão. Pode ser refluxo, pode ser o mau uso, o abuso vocal. Ela pode estar assim cansada vocalmente, porque utiliza a voz em várias horas do dia. Então ela precisa procurar um médico para ser investigado melhor por que ela está tendo essa rouquidão. Agora é impressionante, né, Ana e Valência, a quantidade de pessoas que estão tendo refluxo. Há alguns fatores que desencadeiam isso, um deles é a questão psicológica. O estresse. Né, o estresse do dia a dia, eu acho que é um dos maus que acometem a sociedade de maneira geral, nessa pós-modernidade. Né, e a gente sabe que traz uma série de sequelas, patologias que vão sendo desenvolvidas. E uma delas, eu acredito que seja o refluxo. As pessoas precisam manter um pouco mais a calma, porque esse fator emocional também interfere muito nessa questão da voz, né, Anne e Valência? Tem muito a ver como você utiliza a voz pela questão emocional. Precisa trabalhar mais essa questão emocional? A voz ela tem um paralelo com o emocional. Né? Eu não consigo, através da voz, mentir. Eu não consigo estar feliz e usar uma voz triste, se não estiver encenando. E não existe hoje como você evitar o estresse do dia a dia. São engarrafamentos, problemas com filhos, com maridos, no trabalho, não existe como. Então, uma das coisas que a gente tenta fazer, em termos de orientação, é que essa pessoa busque algo que dê prazer, uma ginástica, uma yoga, algo que possa relaxar e sair um pouco desse estresse para balancear o dia a dia. Outra coisa voltada ao refluxo é a questão alimentar. Então, tem que ir no gastro, tem que trabalhar, tem que ver quais são os alimentos que naquela pessoa provoca mais, com mais facilidade o refluxo para evitar. Né? Então, a alimentação ela é fundamental no tratamento do refluxo e o trabalho, o tratamento medicamentoso que o próprio médico vai passar. A gente vê, por exemplo, veja como são as coisas. Tudo está interligado. A questão da alimentação, por exemplo. O nutricionista ali orientando. Aí, pela má alimentação, aí desenvolve uma série de problemas e também com relação a problemas cardiovasculares, problemas gástricos e afeta a voz. Ou seja, você vê uma série de problemas, de celeumas, de coisas que uma vai desencadear um problema no corpo, a partir desta desencadeia outro problema. Quer dizer, uma está estritamente ligada à outra. A gente vê isso, o estresse como um dos fatores iniciantes, né, como uma sementinha e vai brotar e vai dar frutos. E esses frutos aí são os problemas, né, que acometem o corpo do ser humano. Temos uma pergunta também do Pedro Oliveira, lá de Jaboatão. Existem técnicas para aquecimento, por exemplo, como colocar lápis na boca? Ele quer saber se é correto ou não colocar caneta ou lápis na boca enquanto estiver falando. É uma técnica que muitos utilizam, né? É correto? A gente, com lápis menos, né? Eu nunca presenciei ninguém trabalhar com lápis na boca. A gente utilizava antes muito a rolha para melhorar a questão da articulação. Então, colocava a rolha entre os incisivos e aí começava a falar.
Hoje em dia eu acho que essa técnica não está sendo tão utilizada. Por quê? Porque essa técnica da rolha faz com que a gente bata só os lábios. Sim. E aí não abra a boca. E a articulação é para abrir a nossa boca. Porque a nossa boca é o alto-falante natural. Então, se eu falo uma palavra, por exemplo, casa, com a boca fechada, então ela vai soar diferente se eu falar com a minha articulação perfeita, casa. Só de abrir a boca a gente tem uma melhor projeção vocal. Então, essa questão do lápis é melhor deixar de lado. Deixar de lado. Além do que, assim, com relação a lápis, a rolha, o próprio dedo que muitos colocam para trabalhar a articulação, a abertura dessa articulação, pode causar uma doença que é a doença da articulação temporomandibular, que é a DTM. Então, passou a aumentar o número de casos de DTM com profissionais que faziam essa técnica. Então a gente tem que ver como fazer, quais são os exercícios específicos para cada caso. Existia um filósofo e um orador, não sei se era Heráclito, não lembro bem, estou esquecido agora, me falhou a memória, mas ele utilizou cheixos, né, pedras, para articular a voz. Se não me engano, ele era gago, ou tinha um problema na articulação. Ele fazia. Ainda existem exercícios como esses, esse é um pouco meio que rudimentar, mas eu queria saber se existem exercícios para pessoas que têm aquela chamada língua presa, ou problema na articulação. Ainda existe esse exercício? Hoje nós trabalhamos de forma mais específica na voz, que eu tenho, por exemplo, a fonte, né, que é a própria laringe, que é ali onde está criado, onde vai sair o som. E tem o ressoador, que é a região oral, que é a região da boca, onde tem a participação dos lábios, onde tem a participação da língua. De todo o crânio, né? Pois é. E aí eu preciso trabalhar especificamente isso. Ponto articulatório, melhorar o ponto articulatório, melhorar a abertura de boca, melhorar a projeção para não fazer esforço num determinado ponto. Então, hoje a gente trabalha de forma mais específica. Muito bem, Valência. E nós queremos agradecer a presença das nossas duas convidadas. Foi um grande prazer recebê-las aqui. Agradecemos a Valência Marinho, ela que é fonoaudióloga. Pode deixar as considerações finais, fique à vontade. Eu gostaria de agradecer a presença aqui. É muito bom poder participar, principalmente no Dia Mundial da Voz, e poder estar dando essas orientações, são orientações básicas. E gostaria de dizer que quem tiver algum problema, tiver alguma dificuldade na voz, vá na Jaqueira, lá estão alguns profissionais, alguns especialistas em voz que estão com os alunos, fazendo triagens gratuitas e, dependendo do caso, está fazendo os encaminhamentos para os hospitais que estão fazendo os exames. Então, fica aí nosso recado. Eu trabalho numa clínica escola, a Clínica Escola da FUNESA, eu já deixei a nossa participação, que também é o nosso contato, que também está fazendo até amanhã, até quinta-feira, triagens gratuitas. Tá aí passando a clínica da FUNESO fica em Olinda, e se alguém que é daquela região precisar fazer, então está sendo amanhã, na quinta-feira, das 8 às 18. Está aí passando o contato da Clínica Escola FUNESO, né? Passou agora há pouco, as pessoas puderam anotar. E nós queremos agradecer mais uma vez a Valência pela presença aqui, foi um grande prazer. E também agradecemos a Anne Karenina, ela que está nos ajudando aqui, começou um trabalho importante com todos nós, que trabalhamos com a voz aqui na Rede Brasil. É um grande prazer recebê-la aqui no programa e estar contando com as suas orientações aqui. Todos nós que estamos sendo orientados por você, melhoramos bastante aqui. Agradecemos bastante, Anne. Eu quero agradecer também, Felipe, pelo convite e como é importante a gente, nesse dia, dar visibilidade à voz. Como é importante a gente falar sobre isso. E a pessoa que está em casa, eu digo, cuide da sua voz, porque voz é vida. Voz transmite aquilo que a gente é a nossa identidade. Muito obrigado, Anne Valência. Agradecemos a você pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua participação. Lembrando que amanhã temos um novo encontro marcado, se Deus assim nos permitir, no mesmo horário e no mesmo canal. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um ótimo dia para você e um forte abraço.